Último sistema de tecidos da planta, lindinhos, o sistema vascular, né? Os vasos condutores de seiva. Exatamente, moçada, xilema e floema. Xilema, também chamado de lenho. Ele, moçada, tem um papel exatamente de transportar seiva bruta. A seiva bruta, ela é inorgânica, basicamente, à base de água e sais minerais. E, gente, na estrutura do xilema, para carregar lá a seiva bruta, nós vamos reconhecer a existência de 3 tipos de células em relação ao xilema. As células condutoras, elas podem ser de 2 tipos. Células condutoras, elas podem ser chamadas de traqueídeos, que aparecem em gimnospermas e em angiospermas, e elas podem ser os elementos de vasos, também chamados de traqueias, mesma coisa, sendo que os elementos de vasos, as traqueias, eles são exatamente encontrados somente em plantas angiospermas. Tanto traqueídeos quanto elementos de vasos, eles vão ser, moçada, células mortas, lignificadas, nesse caso lá, com acúmulo de lignina. A propósito, né, aquela história que a lignina, ela é impermeabilizante e por isso, moçada, que ela acaba matando a célula. Já discutimos isso, não deixa a água entrar, não deixa a água sair. E não apenas a lignina, ela é impermeabilizante, como a lignina, ela vai lá, aumenta a resistência mecânica. Inclusive, já que você tem lignina no xilema, e a lignina é resistente pra caramba, xilema tem um papel extra, hein? Além do papel de condução de seiva bruta, ele também tem papel de sustentação, né? As células mortas lignificadas, a lignina é resistente pra caramba, então o xilema ajuda no papel de sustentação. Inclusive em algumas plantas, eu discuto isso já um pouco melhor, o xilema é o principal tecido de sustentação, e não o colênquima e o esclerênquima. Ah, qual a diferença do que é o traqueídeo para o que é o elemento de vaso? Lá vamos nós filosofar com vocês. Eu tenho uma célula, eu tenho outra célula, eu tenho outra célula, eu tenho outra célula. E, gente, eu vou colocando uma célula e outra para fazer um tubo, né? Que nem você, às vezes, vai lá e pega os canudinhos, né? Enfia um canudinho no outro, e no outro, e no outro, para ter um canudão. Né? Beleza, vou pegar uma célula e outra, e mais outra, né? Aqui na jogada. Sendo que eu estou colocando aqui na brincadeira a parede celular que a célula tem. Só que sobre essa parede celular, nós vamos ter o reforço de lignina. E a gente, então, vai ter lignina e lignina e lignina no que alguém briga comigo. Poxa, Landim, mas a lignina não é impermeabilizante? Sim, ela é impermeabilizante. Se ela é impermeabilizante, como é que a água vai passar se ela é impermeabilizante? Ah, boa pergunta, né? Se a lignina é impermeabilizante, como é que ela vai passar? Que nem num tubo, num cano que leva água para sua casa, pô, o cano não pode ter furo, né? Senão a água vai saindo no meio do caminho e não chega na tua casa. Então a lignina impermeabilizante não deixa a água que está aqui dentro sair. Que nem lá, num cano que leva água para sua casa. Só tem aberturas em pontos específicos, torneira, onde a água vai sair. Aqui vai ter aberturas em alguns pontos somente. Sendo que, entre uma célula e outra, a gente vai precisar de espaços para passarem de água. O que é que acontece? A gente vai ter, em algumas regiões, áreas chamadas de pontuações, onde essas pontuações, elas não vão apresentar lignina, só celulose. Opa, atenção nesse ponto bem aqui. Notem, moçada, que nesse ponto, que eu estou puxando a seta bem aqui, nós temos a parede celular de celulose, só que a parede celular de celulose, gente, ela é permeável. O que me interessa é que você não tem lignina impermeável. Como tem a parede celular de celulose, que é permeável, não tem lignina impermeável, é aqui que você vai ter a passagem
de água e sais minerais. Qual é o nome dessa região? Essa região se chama pelo nome de pontuação. Então você tem que a água não pode passar na parte azul, que a parte azul é a parte onde tem lignina, não pode passar na parte azul que tem lignina, não pode passar na parte azul que tem lignina, mas pode passar na parte preta, pode passar na parte preta, pode passar na parte preta, onde na parte preta só tem celulose e a celulose é permeável. Não pode passar na parte azul que tem lignina, mas pode passar livremente na parte preta, que só tem a parede celular de celulose permeável, não tem lignina, então a água pode passar. A célula desse jeito, ela é o traqueídeo. Mas, gente, o traqueídeo, ele não é tão legal. Por que o traqueídeo não é tão legal? Porque, bem ou mal, onde eu tenho a pontuação, onde eu tenho a passagem de água, pode não ter a lignina, mas tem a parede celular. E eu sei que a parede celular é permeável, mas de qualquer maneira ela é um obstáculo. É por isso que os elementos de vaso, que as traqueias, elemento de vaso, traqueia, ele é mais bacana do que o traqueídeo, né? Esquema muito parecido, né, moçada? Eu vou pegar uma célula e outra e mais outra e vou fazer uma sequência de células. Aqui no esquema, lá está a parede celular e vou colocar lignina, né? Lignina aqui no meu esquema em azul, colocar lignina impermeabilizante para não deixar a água que está dentro do xilema vazar, para não deixar a água que está dentro do xilema sair. Então, a lignina impermeabilizante aqui na brincadeira, mas, pessoas, para que a água ela possa passar, a gente vai precisar de um espaço entre uma célula e outra que permita que a água passe. No traqueídeo, essa região é a pontuação. Ela tem a parede celular, mas não tem a lignina. Enquanto que no elemento de vaso, eu vou desintegrar até a parede celular. Então não tem nada aqui, nem parede celular, nem lignina, não tem nada entre uma célula e outra. Como não tem nada entre uma célula e outra, gente, a passagem de água, com certeza, ela é muito mais fácil, ela é muito mais bacana. Chamamos, moçada, essa região pelo nome de perfuração. Na região de perfuração não existe parede celular, não existe lignina. Tem uma perfuração, um buracão entre uma célula e outra, para que nós tenhamos a passagem de água. O resultado que, onde é que a passagem de água é mais legal? Claro que é na traqueia, né? No traqueídeo tem a pontuação, na traqueia tem a perfuração, sem parede celular, sem lignina, para a passagem de água acontecer de maneira muito mais fácil. De qualquer modo, moçada, tanto traqueídeo quanto elemento de vaso, células mortas lignificadas. Traqueídeo, engímenos e angios, elementos de vasos acontecem somente, moçada, lá em angiospermas. Só que eu tinha dito que o xilema tem 3 tipos de célula na estrutura dele. Além, moçada, das células condutoras, nós vamos ter também fibras de esclerênquima. As fibras de esclerênquima são células mortas com um papel de sustentação para aumentar a capacidade de sustentação que o xilema oferece. E pessoas, terceiro tipo de célula, células de parênquima. Sendo que as células de parênquima são células vivas com papel de reserva. Então, associado ao xilema, nós vamos ter ainda fibras de esclerênquima e vamos ter ainda células de parênquima. Percebam, por favor, que o xilema ele é morto. E pelas minhas contas, é o terceiro tecido morto que eu descrevo na planta, né? Inclusive, a gente costuma lá brincar que os tecidos mortos da planta, eles são sex. Suber é morto, esclerênquima é morto, xilema é morto. Ei,
Se tu não lembrar dessa aqui, é ruim, hein? Então, 3 tecidos mortos na planta. Os tecidos mortos na planta, eles são sex. Suber, que morre devido à suberina impermeabilizante. Esclarênquima e xilema, que morrem devido à lignina, que é impermeabilizante e que aumenta a resistência. Apesar de haver algumas células vivas no xilema, as células de parênquima, as principais células do xilema são mortas, né? Que é exatamente células condutoras, traqueídeos e elementos de vasos. Né? Por que o xilema ele também pode ser chamado pelo nome de lenho? Porque, moçada, na verdade, existem 2 tipos de xilema ao longo da vida da planta. Comentário extremamente importante. O xilema mais jovem da planta está localizado mais externamente em relação à planta e o nome dele é alburno. Esse xilema jovem mais externo, alburno, ele, moçada, não é obstruído, é um tubo livre e o papel dele, então, será o transporte de seiva. Beleza, né, moçada? Esse aqui é o xilema mais tradicional, que a gente lembra dele. Entretanto, à medida que o xilema ele envelhece, ele, moçada, vai acabar mudando de características. O xilema mais velho, ele é o mais de dentro, né? Então a planta, moçada, ela sempre cresce de dentro para fora, né? As partes mais de fora são as partes mais novas, mais jovens. As partes mais de dentro são as partes mais velhas. Converso sobre isso melhor. E esse xilema mais velho, mais interno, recebe o nome de cerne. E ele tem uma característica interessante. Ele é entupido por uma massa de células mortas, conhecido com o nome de tilos. Esses tilos, essa massa de célulazinhas mortas, entope o xilema. Ora, moçada, se entope o xilema, automaticamente, se ele está obstruído, ele não serve para promover transporte. Então o Landim, ele faz o quê? Ora, ele já é naturalmente resistente por causa do esclarênquima. Se agora ele é entupido, como se a moçada pegasse lá, né, um tubo e colocasse cimento dentro dele, né, sei lá, concreto dentro dele, fica muito mais resistente. Então o papel dele agora é sustentação da planta. E a propósito, esse cerne é mais conhecido com o nome de madeira ou lenha. Daí, caramba, moçada, cuidado com isso. Aqui, tecido vegetal equivale madeira. Cuidado, madeira é xilema. Madeira é xilema. Mas não é esse xilema jovem, que é um xilema que não está entupido, que ele está lá para poder carregar seiva, que é o xilema alburno mais externo. Cara, a madeira é um xilema velhão. É um xilema mais velho, que está no centro do caule, né? Madeira no centro do caule. Ele é todo entupido por esses tilos, essas massas de células mortas, e ele não serve mais para transportar seiva. Ele passa a ser com papel de sustentação. De maneira, moçada, que o xilema na forma de cerne, na forma de madeira, ele é o principal tecido de sustentação nas plantas de crescimento secundário. Ele é o principal tecido de sustentação na estrutura secundária da planta, ou seja, raízes e caules adultos, de plantas gimnospermas e de plantas dicotiledôneas. Ou seja, quem é o tecido de sustentação da planta? Ah, é o colênquima e é o esclarênquima. Ok, em algumas plantas. Entretanto, cerne, madeira, é o principal tecido de sustentação nas plantas que têm estrutura secundária. Cuidado com isso. A propósito, qual é o tipo de tecido vegetal do qual se fabrica papel? Cuidado, moçada, que ao contrário do que muita gente pensa, papel não é feito da folha da planta. Né? A gente comentou sobre isso certa vez. Papel é feito de madeira moída.
Tu pega o tronco da árvore, a madeira, moe até virar pó, pega o pó de madeira, prensa com algumas substâncias químicas e vira uma belíssima folha de papel. De maneira que o tecido que você usa para poder fazer lá papel, madeira, é xilema. Qual é o tecido da planta que o cupim come? Cupim ele vai comer matéria orgânica, floema. Não, cuidado. Cupim não come matéria orgânica, floema. Cupim come madeira. Uma vez que cupim come madeira, madeira é xilema. Então cupim come xilema. Então cuidado que madeira é xilema, então papel é feito de xilema. Cupim come xilema. Cuidado, muito cuidado com essa besteira. Observação importante. Os tilos, eles podem ser feitos prematuramente, eles podem ser feitos mais cedo, prematuramente, exatamente, moçada, com o objetivo de prender micro-organismos, aprisionar micro-organismos no xilema como um mecanismo de defesa, né? Ora, pessoas, era uma vez a arvorezinha aqui na brincadeira, era uma vez o xilema, e muitos vírus, muitas bactérias se aproveitam do xilema como uma via de se espalhar na planta, se dispersar na planta. Pega o xilema, que é um tubinho, né, um canal, e vai se espalhando na planta com isso. E a planta, cara, tem um mecanismo de defesa, né? Toda vez que você tem lá micro-organismos, né, dentro do xilema, a gente vai lá e faz tilos. Vai lá e pega um tilo, entope bem aqui. Vai lá, moçada, faz outro tilo, ou tila também pode ser chamado, entope bem aqui. E no que você faz esses tilos, entope de um lado, entope do outro, prematuramente, né? Nem para virar madeira às vezes não. Mas nesse caso, é para prender os micro-organismos no xilema, e já que eles estão presos no xilema, não vão receber mais água, sais minerais, comida, tchau, adeus micro-organismos. Mecanismo de defesa que a planta tem. Então lembra que planta não tem sistema imunológico, planta não tem leucócitos, planta não tem glóbulos brancos, planta não tem anticorpos, né? Não tem sistema imune. Bem dizer, o único mecanismo que ela tem de defesa é esse, né? O que, claro, é perigoso, né? Porque se você vai lá e entope todos os seus xilemas, você não recebe mais água e acaba morrendo. Então toda vez que a planta entope um xilema desses, ela faz isso com um pezinho atrás. Ela entope o xilema, sabendo que esse xilema está para sempre inutilizado. Para sempre inutilizado. Porque não tem mais como carregar água. Então por isso que ela vai crescendo, formando novos xilemas. Inclusive, para poder carregar água de maneira adequada. Tilos, essa massa de células vem do parênquima, tá? Então o parênquima cresce para dentro do xilema, o parênquima cresce para dentro do xilema, morre, acumula lignina e etc e tal, formou o tilo, e aí tanto forma madeira, como ajuda a prender micro-organismos como um mecanismo de defesa.